Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão ao longo desse dia, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. E a gente começa de olho ainda em repercussões, né, que envolvem o ministro Sérgio Moro lá no Congresso. O ministro Sérgio Moro, que se manifestou hoje nas redes sociais, pelo Twitter. Primeiro ele citou a queda do índice de homicídios no país de janeiro a abril e disse que o combate ao crime organizado poderia ser aprofundado se o Congresso aprovasse o pacote anticrime, que nesse momento está na Câmara, mas ele reconheceu que agora a prioridade é a reforma da Previdência. E sobre a questão do vazamento das conversas dele com os procuradores da Operação Lava Jato, Sérgio Moro disse que os hackers não vão atrapalhar a missão, que segundo ele será cumprida, de combater o crime organizado. E o ministro Moro se dispôs já a comparecer ao Senado e depois à Câmara para prestar esclarecimentos sobre essas conversas. Primeiro, ele deve ir à Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na semana que vem. Quem está também com agenda lá no Congresso, outro ministro, é o Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Está prevista uma audiência dele lá na CCJ da Câmara hoje. Ele já disse que não vai, mas a comissão manteve a convocação. Então, se ele não for, corre o risco de correr em crime de responsabilidade. Tudo isso envolto a discussão sobre o decreto das armas e ainda o PSL. Tem essa outra questão. O PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, prometeu não blindar o ministro. Na verdade, fazer uma oposição, provocando ele em alguns momentos durante essa conversa, né, essas perguntas que os parlamentares vão promover para ele na CCJ hoje. E esse decreto das armas, ao qual a Carol se referiu, também será pauta na CCJ do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje pode debater um parecer que pede a suspensão, sugere a suspensão do decreto das armas assinado em 7 de maio pelo presidente Bolsonaro e que facilita o porte de armas e também de munições. Já existe um parecer pela suspensão que vai ser debatido na CCJ e depois da decisão de lá, aprovado ou não, deve seguir para o plenário. E lembrando que o governo ainda enfrenta outro tipo de resistência a esse decreto, que é do partido Rede Sustentabilidade, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O Estadão destaca hoje que o governo Bolsonaro quer reduzir pelo menos 60 florestas e reservas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O destaque vai justamente para essa interferência, né, como é chamada, as áreas verdes, em decorrência de portos e rodovias que passam, né, ou que estão construídas nessas regiões. É um assunto bastante polêmico, deve ter alguma resistência, porque o governo gostaria, inclusive, de mandar essa alteração via medida provisória. Só que não pode, precisa ser projeto de lei e aí, portanto, uma tramitação muito mais longa e mais dependente de articulação lá no Congresso. Na nossa cobertura esportiva, destaque para a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil a partir de sexta-feira. São 5 jogos hoje, mais 5 amanhã. Hoje destaque para o clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Tem ainda Botafogo e Grêmio, tem CSA e Flamengo, tem Fortaleza e Cruzeiro e tem o Internacional enfrentando o Bahia. A gente também continua na cobertura da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que tem expectativa da volta da Marta para o jogo importantíssimo da Copa da França amanhã contra a Austrália. E a Seleção Brasileira, a de futebol masculino, está treinando em São Paulo hoje pelo 3º dia para a estreia na Copa América sexta-feira contra a Bolívia. Vamos falar de Madonna também, porque está previsto o lançamento, né, do seu mais novo álbum, o 14º, chamado Madame X. O Caderno 2 traz destaque hoje para esse lançamento, que conta inclusive com participações estrangeiras, como a brasileira Anitta. E tem de música clássica, a house, a hip hop, a funk, é uma mistura bastante grande nesse novo álbum que sai na sexta-feira. Tá poderosa a Anitta mesmo, né? Bom, estes foram os destaques de hoje aqui do Eldorado Expresso, que você pode acompanhar nas nossas plataformas ao longo desta quarta-feira. Obrigado e um bom dia. Bom dia dos namorados!